Olá, pessoal. Bem-vindo a todos aí na nossa palestra de hérnia discal lombar da Sociedade Brasileira de Reabilitação Traumato-Ortopédica. Meu nome é Juliano Souza e vamos iniciar essa jornada aí falando um pouquinho sobre hérnia de disco, tá bom? Me apresentando rapidinho, sou pós-graduado em fisioterapia traumatológica e ortopédica, sou especialista e diplomado em quiropraxia COFITO, ANAFIC, tá? Já atuo na reabilitação clínica, traumatologia, ortopedia, reumatologia e na área esportiva há 22 anos, tá? Já estou em várias cidades, né, conforme está no slide, na apresentação, e hoje estou no interior de Minas, em meu consultório, atendendo basicamente coluna. Hoje meu nicho é coluna, combinado? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho de hérnia de disco e sua definição. Uma hérnia de disco é uma condição que afeta a coluna vertebral, no qual o anel fibroso é danificado, permitindo que o núcleo pulposo, que na maioria das vezes ele está no centro do disco, né, ele se hernie, ele entra em colapso, tá? Isso pode comprimir os nervos ou a medula, causando dor e disfunção. Então, uma definição bem sucinta do que é hérnia de disco. Eles fizeram uma força-tarefa em 2001 para padronizar as respectivas definições e facilitar o tratamento e entendimento diagnóstico e terapêutico da hérnia de disco, né? Então, eles universalizaram o termo, essa terminologia hérnia de disco, para definir e facilitar todo o processo, tá bom? Então, como ficou? O termo herniação é qualquer grau de migração do disco além do perímetro vertebral. Então, a qualquer momento que ele saia do perímetro, do limite, principalmente do platô vertebral, é considerado uma hérnia, tá bom? Esse estudo está na Spine Journal, tá bom? De 2001. Epidemiologia. Hérnia de disco é uma condição frequente, tá? Acomete entre 13% e 40% das pessoas ao longo da vida, e o pico de incidência é entre 50 e 60 anos de idade. Topograficamente, predomina na região, na coluna lombar, né? A regionalização da hérnia. Em 80% a nível de L4, L5 e L5, S1. Então, lá no final da lombar, onde a gente consegue aumentar nosso nível de movimentação, tá bom? É um estudo que foi conduzido pela Universidade do Missouri, da Escola de Medicina, né? Então, é um artigo médico, tá? Falando sobre a epidemiologia, tá bom? Agora a gente tem um estudo brasileiro, né, cearense, do Centro Universitário Estácio do Ceará e da Universidade Federal do Ceará, né, contando com um número de participantes de 268, né? A idade média foi de 50 anos, né? Um MC, um índice de massa corpórea de mais ou menos 27, né? Um médio de 27 metros quadrados por quilo, tá bom? 50% dos indivíduos são do sexo masculino, quase 34% só cursaram ensino fundamental, 25% trabalham em serviços gerais, 88% tem uma jornada de trabalho maior que 6 horas diárias, tá? 40% desse estudo predominou em pessoas afastadas de suas atividades laborais. Ou seja, quase a metade, né, dos participantes tiveram um afastamento devido à hérnia de disco, tá bom? E a renda mensal até um salário mínimo foram 66% do total, tá bom? A predominância 63% na região de L5, S1. Então, 170 pessoas com a hérnia de disco L5, S1, tá bom? Viram também no trabalho que o aumento da idade e do peso corporal contribui para o crescimento das hérnias, né? Sendo o sexo masculino o sexo mais afetado, tá bom? As profissões também influenciam no surgimento de hérnias, sobretudo as vinculadas a esforços físicos e altas cargas de trabalho. E o nível com maior incidência é na coluna lombar. Então, a gente percebe aí que
o cidadão exposto ao maior número de horas trabalhadas e alto esforço físico, né, associado a essas altas cargas de trabalho, tem uma maior incidência de hérnias discais, tá bom? E para finalizar, esse estudo foi feito através de uma metodologia de ressonância magnética, né, que não é padrão ouro, que a gente vai ver mais à frente que a discografia é o padrão ouro, mas é um artigo que nos norteia também para o diagnóstico. Entrando na revisão anatômica e bioengenharia discal, tá bom? Então, a definição do segmento vertebral ou motor é uma unidade funcional da coluna vertebral. São formados pelos dois corpos vertebrais, o disco intervertebral e os tecidos moles associados, né? Tendão, ligamentos, cápsulas, músculos, etc. A função do disco, principalmente manter a tensão ligamentar, né? Alinhar as facetas, né? Os braços de alavanca, possibilitar um espaço adequado para a passagem das estruturas neurovasculares e criar uma altura discal, né? Que a gente chama de efeito espaçado, né? Que na parte da manhã esse efeito espaçado ele é aumentado, tá? Então a gente vê no slide que na cervical ela tem mais ou menos uma altura de 3 milímetros, na coluna torácica de 5 milímetros e na coluna lombar um efeito espaçador maior de 9 milímetros, tá bom? Estrutura do disco. Então a gente sabe que a estrutura do disco é formada por 3 componentes, né? O núcleo pulposo, o anel fibroso ou ânulo fibroso e a placa terminal cartilaginosa. Ela também faz parte da estrutura do disco, tá? É um tecido conectivo especializado, né? Como a gente vê na figura, um formato trapezoide no plano sagital, mantém as curvaturas lordóticas. É muito importante que à frente a gente vai perceber que quando a gente perde essas curvaturas lordóticas, o disco ele tem uma propensão maior a sofrer danos. O disco é uma estrutura heterogênea que contribui para a flexibilidade e suporte da coluna vertebral. Então, se nós movimentamos a coluna, em flexão, extensão, temos uma mecânica dela preservada, é graças ao disco, né? E a gente suporta também cargas devido a esse efeito acomodador do disco, tá? As estruturas anatômicas do disco intervertebral são muito distintas, mas também altamente acopladas e juntas contribuem para as funções do disco, né? Então a gente vê na figura aí o anel fibroso junto com o núcleo, né? A cartilagem hialina no topo do subcondral, tá bom? E a gente vê aqui, ó, o endplate cartilaginous layer, que é a nossa placa terminal, tá bom? Vamos falar do núcleo pulposo, discos intervertebrais típicos e saudáveis, né? É uma massa semifluida, né? De 70% a 90% composta de água, né? Ela tem uma consistência de um gel. E ela é composta por elementos que fazem parte dessa matriz nuclear, né? Fibras de colágeno, substância fundamental, condrócitos e fibroblastos. Colágeno, principalmente colágeno tipo 2, a substância fundamental formada, que é semelhante a um gel, né? Formada pela glicosamina, as proteoglicanas, 65% são proteoglicanas e águas, tá bom? Então, dentro da glicosamina, nós temos aí o sulfato de condroitina, né? São as glicosaminas de cadeia longa, né? E polissacarídeos, principalmente formados por amino e açúcar, né? Sulfato de condroitina, sulfato de queratam, ácido hialurônico, né? Os proteoglicanas são grandes moléculas formadas por uma proteína central que se ligam às glicoaminoglicanas. O agrecan é a maior proteína proteoglicana e compõe 70% do núcleo pulposo. Então, ela fornece propriedades osmóticas, né, de trocas, né, necessárias para resistir às cargas de compressão. Então, ela consegue absorver aí e reter 500 vezes seu peso em água. Isso é muito importante para manter a hidratação do disco, tá bom? Tanto as proteoglicanas quanto as glicoaminoglicanas são hidrofílicas, então elas atraem eletricamente a água e as retêm, isso é muito importante. Como analogia, tem a capacidade de absorção de um chumaço de algodão. Sulfato de condroitina tem alto poder de absorção quando comparado às glicoaminoglicanas, tá bom? Condrócitos e fibroblastos, pouca quantidade de água. Então, ela tem que ter uma certa
uma propriedade mais firme, né, é feito justamente pelos condrócitos e fibroblastos, né, responsável pela síntese de colágeno de proteoglicanas, além de reparo da matriz extracelular, síntese e reparo da matriz, tá bom? Então, a manutenção da integridade da matriz celular é primordial para o disco intervertebral, depende do equilíbrio entre a síntese e degradação, especialmente do colágeno e das proteoglicanas. Anel fibroso. Ele é composto de 60% a 70% de água, tá? Colágeno de 50% a 60%. Então, colágeno tipo 1, maior quantidade, justamente para ter resistência e força ao tecido, tá? E o tipo 2, tensão e pressão, como a gente viu no núcleo pulposo. 20% de proteoglicanas, né? Condrócitos e fibroblastos, né? Responsável pela síntese de colágeno e proteoglicanas do anel fibroso. Então, o condrócito ele faz esse poder aí de fazer a síntese de colágeno e proteoglicanas, tá bom? Fibras de colágeno tem um padrão ordenado, organização em lâminas chamadas lamenas, pequena folha. Então, a gente vai perceber que todas essas cadeias cruzadas aí que a gente está vendo são as lamenas das fibras do anel fibroso, tá bom? São 10 a 20 lamelas, tá? Em volta, como se fosse uma casca de cebola. 40 feixes de fibras de colágeno. Em cada lamela, as fibras de colágeno permanecem paralelas, uma com a outra, da vértebra acima até a vértebra abaixo. Então, a gente vai perceber, quando a gente vê na fissura do disco, a degradação dessas lamelas, das fibras e, consequentemente, das lamelas, tá bom? Principalmente nos movimentos rotacionais, junto com flexão. A orientação das fibras é a mesma em uma cada lamela, tá? A orientação das fibras de 30 a 40 graus, né, como a gente viu, ou 60 a 70 graus na vertical. Então, na horizontal de 30 a 40 e na horizontal de 60 a 70, tá bom? E 10% também a gente tem as fibras de elastinas, né, próximas à fixação da placa terminal. A placa terminal. No disco jovem, a cartilagem alina de 0,6 a 1 milímetro de espessura, então é muito fininho, né? E no disco mais velho já é uma fibrocartilagem, uma cartilagem mais endurecida. Embriologicamente pertence aos corpos vertebrais, mas morfologicamente aos discos, né? Parte interna do anel fibroso e placas terminais se fundem para formar o envelope elíptico, a cápsula ao redor do núcleo pulposo. Então, quando a gente percebe uma alteração dessa placa terminal, a gente vai ter uma alteração de núcleo, né? E, consequentemente, quando o núcleo também está alterado, essa placa também ela acaba sendo danificada, justamente por essa parte interna, né, desse envelope aí que tem a placa terminal, tá bom? Parcialmente vascularizada por ramos do corpo vertebral. Núcleo pulposo e parte interna do anel fibroso são avasculares e aneurais, tá bom? Então, dá para a gente ver ali, o vertebral end plate, né, que a placa terminal, ela está bem intimamente ligada ao disco, tá bom? Os nutrientes, né, essenciais, como oxigênio, glicose, aminoácidos e sulfatos, difundem para o disco através dos capilares presentes na placa. A gente vai ver uma figura mais a seguir. Atingem as células discais por difusão, tá? A placa terminal é uma interface mecânica entre o osso sólido e o disco resiliente. Ela é a porção mais fraca do complexo vértebro-discal e está predisposta à insuficiência mecânica. Então, é onde que ela tem um dano maior dentro de todos os componentes dos discos. Pode se desprender ou fraturar em relação ao corpo vertebral em condições de trauma. Então, a gente está vendo aí na figura justamente alguns processos de trauma da placa, tá bom? Fratura sintomática e pode passar despercebido, né? Devido por ser aneural. Consequências, maior comprometimento da nutrição do disco. Então, a nutrição vai ficar danificada. A degradação da matriz, morte celular e, consequentemente, degeneração discal. Então, aí a gente percebe que por essa fisiopatologia da placa, a gente entende agora a formação dos nódulos de Sherman, né? Então, aí está um pouquinho novamente da figura, né? Aqui está mostrando as lamelas de colágeno do anel fibroso, toda a disposição de como é formado o anel também, tá bom? Nutrição celular. Então, pela figura, a gente já percebe que essa nutrição, ela vem do osso subcondral e passa pela placa terminal cartilaginosa, né?
Então, existem fatores para diminuir ou um declínio da nutrição, né, do disco. Então, o aumento da carga das demandas físicas, a gente viu lá atrás na epidemiologia, a imobilização, vibração, deformidade vertebral e escoliose, tá bom? Os fatores indiretos, tabagismo, doença vascular e diabetes, né? Porque isso vai atrapalhar todo esse processo vascular, tá? Então, aí a gente está vendo quando a placa ela é danificada, a placa terminal, existe uma migração do núcleo para o osso subcondral, tá bom? A gente vê na figura e na imagem de ressonância. Inervação. Inervação é a parte posterior do disco intervertebral pelo nervo sinus vertebral, que sai do ramo ventral do nervo espinhal. A cadeia simpática inerva o aspecto anterior e lateral do disco e o ramo dorsal, a cápsula articular e os multífidos. O disco intervertebral é a maior estrutura avascular do corpo humano. É inervado e vascularizado apenas na sua periferia, como a gente vai ver a seguir. As fibras anulares externas são ricamente inervadas por fibras C e A deltas. Essas fibras estão associadas à transmissão de impulsos dolorosos, né? São os nossos nociceptores, tá? Na lesão tecidual, as terminações nervosas livres passam a penetrar mais profundamente nas lamelas do disco e, em alguns casos, pode atingir o núcleo, tá bom? Então, quando a gente tem uma lesão tecidual, existe uma reorganização neural, né, para existir uma nocicepção mais profunda, né, dentro do disco, tá bom? Nociceptores são ativados por origem mecânica, né, força ou tempo constante ou intermitente, e químicas, né, que são os mediadores químicos, né, inflamatórios e infecciosos. Térmicos, como a febre. Então, aqui tem a inervação sinovertebral de Lusca, né, ele conseguiu mostrar isso para a gente muito bem, como que é feita a inervação do disco intervertebral, tá bom? Você vê que é mais pela periferia. Então, aqui só para a gente mostrar um pouquinho da diferença da vértebra lombar para a vértebra cervical, né? No anel fibroso anterior em forma de lua crescente, espesso anteriormente, estreito lateralmente, né? O cervical, né? O núcleo central fibrocartilaginoso, tá? O tecido periósteo facial sobrepondo a área oncovertebral, o anel fibroso posterior é estreito, né? E projetado para movimento e não carga, né? O lombar, né, o disco lombar, ele tem uma base maior, foi feito mais para sobrecarregar essa região, tá bom? Então, na biomecânica e na fisiologia articular, a gente tem uma exigência tripla do disco, né? Ele é forte para suportar peso, evitando seu colapso durante as transferências de carga, né? Deformar para ser capaz de se adaptar aos movimentos vertebrais, é o que eu gosto de chamar de efeito acomodador do disco, tá bom? Resistente para não se lesionar durante os movimentos. Então, ele tem essa exigência tripla, tá bom? As propriedades, né, biomecânicas do disco. Presença de proteoglicanas e água no núcleo. Presença de propriedades tênsil do colágeno no anel fibroso. Tá? Então, propriedade de se tensionar, distensionar no nosso colágeno, né? E a presença de água no núcleo, que é justamente de acomodar, entendeu? A gente vai ver a seguir a movimentação do núcleo. Então, continuando a fisiologia discal, a sustentação, a absorção e transferência de carga. Então, nós temos esses três processos dentro da fisiologia do disco, né? O núcleo pulposo, o anel fibroso e a placa estão envolvidos com essa função. O núcleo pulposo suporta 75% do peso, né? E o anel fibroso suporta 25% dessas cargas. A natureza fluida permite o núcleo deformar-se sob a pressão, novamente a acomodação, né? Então tem um estudo de 87 que ele cita que biomecanicamente o fluido natural do núcleo pulposo permite que seja deformado sob pressão, mas como fluido, seu volume não pode ser comprimido. Se sujeito à pressão em qualquer direção, o núcleo tentará deformar-se e transmitirá a pressão aplicada a todos os sentidos. Então, o núcleo tem por mais que o anel ele é forte, né, ele tem o poder de distensionar e acomodar, o núcleo tem esse papel de gerente desse direcionamento, né, das pressões. O disco intervertebral sujeito à pressão desenvolve força centrípeta, né,
e transmite essa pressão em todas as direções, tá bom? Em discos saudáveis, a expansão radial do núcleo é mínima. Em discos saudáveis, a expansão radial do núcleo é mínima, tá bom? O anel fibroso é normalmente tão forte que ele resiste a qualquer tendência do disco se projetar radialmente, né? Então, um exemplo, né? 40 kg de carga causa somente 1 milímetro de compressão vertical e 0,5 milímetros de expansão radial do disco. Então, veja quanto o nosso disco ele é forte, né? Veja quanto essa pessoa tem que sobrecarregar, né, para a gente ter algum tipo de lesão do disco. Outra direção que o núcleo exerce sobre sua pressão é em direção à placa, né? Então, a gente tem uma pressão axial sobre a placa, né? Fixada aos corpos vertebrais, a placa resiste à deformação do núcleo. Pressão exercida nas placas serve para transmitir parte da carga aplicada de uma vértebra para outra, diminuindo a carga sobre o ânulo fibroso, ajudando na capacidade de transmissão de carga. Então, a placa também tem essa função de transmitir para o osso, né, para a vértebra, essa sobrecarga. Quando o disco não suporta nenhuma carga, a pressão do centro do núcleo não é nula. Essa pressão se deve ao estado de hidrofilia, criando uma extensão de pré-tensão. Então, o próprio estado do núcleo, sem nenhum tipo de carga, ela já tem que o Capandi usa, né, como ele fala, como pré-tensão, tá bom? Então, a gente percebe aqui como o disco ele consegue migrar posteriormente no movimento de flexão, posteriormente no movimento de extensão, na inclinação lateral e na rotação ele se mantém fazendo essa pressão e essa acomodação discal. Tá bom? Aqui também outra figura, né, mostrando como o núcleo do anel, com as pressões de distensão, a gente aumenta, a gente diminui, a gente pode ver na figura B que a gente consegue um aumento, uma diminuição da pressão discal, né? A figura A é um estado de pré-tensão e a figura C é um estado de tensão, né? Mesma coisa acontece aqui na figura 1,46 e 1,47, né? Extensão-flexão, e a lateralidade na figura 1,48 e 1,49. A flexão, né? Compressão anterior do disco. Então, ele se movendo em flexão, existe uma compressão anterior do disco, onde deforma o núcleo que tenta escapar da flexão, movimentando posteriormente. Se houver ao mesmo tempo um aumento de carga, a pressão do núcleo aumenta a pressão no ânulo posterior, que se encontra alongado pela separação dos corpos vertebrais posteriormente. Então, a gente imagina aquele processo de flexão do tronco, o que está acontecendo com o nosso disco, tá bom? O uso normal resiste adequadamente à combinação de pressão e tensão, embora o ânulo posterior seja mais fraco. Então, a gente tem uma diminuição normal, resiste adequadamente a essa pressão, a essa combinação de pressão e de tensão. Mas o ânulo posterior, a parede posterior desse anel, ele é mais fraco, tá bom? As lesões prévias como resultado de osteopatia podem enfraquecer as lamelas deste ânulo posterior. Então, a gente percebe que quanto mais a gente força esse disco em uma situação, em uma direção, a gente pode enfraquecer essas lamelas, ocorrendo uma ruptura delas, tá bom? Colapso das fibras posteriores. Então, a gente tem uma tensão, pressão, versus uma flexão, uma carga, tá? Então, a hérnia de disco, a gente pode associar ela, basicamente, em uma porcentagem maior, em flexão, mais carga, mais escopatia. E eu vou colocar um pouquinho aí sobre a rotação, tá bom? Os movimentos giratórios em cima dessa hérnia de disco. Se a gente pensar e lembrar de como está disposto essas lamelas, a gente vai colocar a rotação nesse fator causal. Aí mostrando um pouquinho também, outra figura, mostrando a flexão e a extensão. Na extensão a gente tem um aumento de compressão facetária, tá bom? É legal essa figura aqui que ilustra muito bem, né, sobre a questão das pressões do disco, né, que quando o paciente está totalmente em decúbito dorsal, está em supino, esse paciente ele consegue abaixar drasticamente a pressão nos discos, né, vai aumentando quando ele está em decúbito lateral e vai aumentando de pé, aumenta mais quando ele está flexionado, com o tronco flexionado, sentado diminui um pouquinho,
sentado, flexionado, diminui mais, né? Tem uma figura mostrando aqui que ele reclinado, sentado, diminui mais que a posição em decúbito lateral. A sobrecarga com flexão, a flexão do tronco aumenta consideravelmente essa pressão do disco, né? Mesma coisa acontecendo com as sobrecargas e segurando em flexão de joelho e a flexão e a sobrecarga com peso junto ao corpo. Combinado? Patologias do disco intervertebral, tá? Então, nós temos 4 tipos de patologias que desenvolvem, que são desenvolvidas ao longo das lesões do disco. A tensão muscular, as fissuras, a migração do núcleo pulposo e a degeneração discal, tá? Então, a primeira aqui a gente pode relacionar as tensões musculares assim com os pontos gatilhos miofasciais, tá? Quais são os efeitos dessa tensão muscular prolongada? Né? Aumento da pressão discal, um aumento da dor, da artralgia nas facetas articulares, né? Músculos encurtados podem interferir em uma raiz neural, e uma raiz neural irritada irrita o ramo posterior e anterior, né? do disco, encurta mais ainda os músculos correspondentes e vira um círculo vicioso. Então, é toda a fisiopatologia, né, que a gente conhece aí dos pontos gatilhos miofasciais, tá bom? A fissura. Então, as fissuras elas podem ser causadas por cisalhamento, flexão, extensão, rotação e torque axial, né? Em cima do disco, tá bom? Então, um pouquinho aqui. Aqui tem uma figura mostrando como mais falando um pouquinho da histoquímica, né? Da lesão do disco, tá bom? Uma terceira causa, a migração do núcleo pulposo, né, que é a ruptura propriamente do disco, né? Então, a gente tem 3 tipos de ruptura. Então, quando tem um disco, existe uma ruptura, existe uma migração do núcleo pulposo. Então, a primeira ruptura, os 3 tipos de ruptura anular, né? É a transversa, que é uma fenda radial orientada horizontalmente limitada ao anel periférico, que pode incluir a separação das fibras anulares do osso apofisário, né? Envolve as fibras externas do ânulo fibroso e é provável que ocorra a resposta a um trauma. Atinge a região inervada, dor, lesão nas porções vascularizadas, tem demonstrado se reparar através de processos inflamatórios, tá? Remodelação polo. Então, a gente percebe aí que existe uma reparação aí dessa lesão, mas com uma remodelação polo, tá bom? Isso mostra aí a diminuição de dor, às vezes, com um paciente que ele tem uma hérnia discal e não tem dor, tá? As concêntricas, né? A separação ou delaminação das fibras anulares, né? Paralela ao contorno. Então, é como se fosse as casquinhas da cebola, elas estão se separando, tá? Igual a gente vê ali uma figura mais escura, nessa figura à direita, tá bom? Rachaduras que ocorrem entre as camadas do ânulo e estresses compressivos no ânulo, provando cisalhamento e interlaminares, tá bom? Distúrbio interno do disco. Então, basicamente, quando a gente tem as alterações, né, as rupturas, a gente tem um distúrbio interno do disco, né? Mas aqui a gente está falando da fissura anular, da radial, fissuras anulares com orientação vertical. Então, uma fissura radial, ela tem uma orientação vertical, horizontal e oblíqua, que se estende desde o núcleo até a periferia, através do anel, né? Rupturas que se estendem afastando-se do núcleo e são provocadas por cargas cíclicas de flexão e compressão, tá bom? Criam rotas para migração do material nuclear, resultando em desestabilização nuclear. Caminho de menor da média. Então, vai procurar o núcleo, procura o caminho da menor resistência, né? Que a gente já sabe que ele tem um estado de pré-tensão, de pré-pressão, tá bom? Geralmente, póstero-lateral ou póstero-central. A maioria das hérnias são posteriores, tá bom? Então, aqui o resumo, né? As lesões radiais, né? Concêntricas e transversas, tá bom? Aí, falando um pouquinho sobre a discografia, né? Que é padrão ouro para determinar a dor de origem discal. Então, se aquele paciente chegar, a gente tem alguma dúvida, a discografia é padrão ouro para a gente identificar essa origem, essa dor da origem do disco, tá bom?
Então, o procedimento é injeção de contraste no disco, né, tornando o disco claramente visível, em um filme radiográfico chamado discograma, né? Então, ali a gente está mostrando somente na figura da direita, né, a segunda figura, uma comprovação, né, de uma hérnia lateral, né, extrusa, tá bom? Então, grau 1, então tem uma classificação aqui. Grau 1, fissuras alcançam somente 1/3 do ânus, não provocam dor, pois não atingem o suprimento nervoso, tá bom? Então, as fissuras grau 2 alcançam 2/3 ou metade do ânus, podem ou não provocar dor, no grau 2. No grau 3, fissuras se estendem até a periferia do anel, 70% das fissuras grau 3 estão associadas com dor, tá bom? E o grau 4, autores reconhecem o grau 4 como se fosse um grau 3 que se expande circunferencialmente ao redor do ânus. A gente vai ver mais à frente o bulge disc, tá bom? Degeneração, e a quarta classificação, né, das lesões, das patologias do disco, né, a degeneração discal, né, ocorre como fator natural de envelhecimento. Primeiros sinais estão presentes na terceira década e é praticamente universal na sétima e oitava década de vida. Então, você vai pegar pacientes com 70, 80 anos, esses pacientes já vão ter algum grau de degeneração discal, tá bom? A partir da meia-idade, o núcleo pulposo torna-se gradativamente mais sólido e desidratado. Desidratação torna o núcleo mais fibroso, com menor capacidade de exercer uma pressão fluida. Acarreta na diminuição das transferências de carga e menor pressão radial sobre o ânus fibroso, ou seja, ele vai perdendo a capacidade funcional do disco, né? O disco vai perdendo essa capacidade de funcionar bem. Está associada com alterações patológicas bioquímicas e na estrutura da matriz extracelular. Então, a gente tem alterações bioquímicas, né, dentro dele, né? Se a gente tem uma desidratação, a gente tem alterações bioquímicas, né? Diminui o disco, a altura do disco, tem a desorganização das lamelas, né? A diminuição da densidade do disco e diminuição da pressurização interna. Então, a gente tem um colapso desse disco aí com essas alterações, tá bom? Mudanças da composição e da morfologia da matriz extracelular contribuem substancialmente para alterações adversas da cinemática e da biomecânica do segmento motor. Então, o que é importante a gente falar aqui da degeneração discal? Nem todo paciente com 70 ou 80 anos, ele vai ter dor. Por quê? Por mais que você tenha todo esse colapso do disco, o próprio corpo, ele se reorganiza, né, para diminuir principalmente o quê? Movimento. Então, é muito comum a gente ver pessoas mais idosas terem diminuição, né? Uma coluna mais estruturada. Justamente por quê? Porque ela perdeu essa condição fisiológica, o disco perdeu essa condição, todo o disco ele vai ter as alterações, né? Tanto bioquímicas e na estrutura da matriz. Então, o corpo ele entende que esse paciente ele não consegue se mover tanto. Então, ele se reorganiza estruturando mais essa coluna. Por isso que a gente vê as pessoas mais rígidas, né? Na sétima e oitava década de vida. Tá bom? E a classificação Modic, que nada mais é que uma classificação que é dada através da ressonância magnética, para avaliar o grau da degeneração das vértebras, né? Então, o Modic 1 apresenta alteração de sinal na ressonância dos platôs vertebrais, adjacentes a um disco degenerado. É um sinal de edema. Então, aquilo ali já está tendo uma agressão naquele platô. O paciente com dores crônicas lombares apresenta até 6 vezes mais alterações Modic do tipo 1. Então, aquele paciente com dor crônica, ele tem uma alteração, bem provável que ele tenha essa alteração aumentada aí, referente ao Modic 1, tá bom? O Modic 2, quando há substituição gordurosa desses platôs, né? E o Modic 3 já é uma esclerose óssea, já é uma diminuição principalmente do osso subcondral, tá bom? Aqui tem algumas alterações, né? Mostrando as alterações de Modic, tá bom? Mas as mais aumentadas, 2 e 3, do lado A, C e D. Então, a gente vê aqui, o que é mais interessante para a gente, que a gente vê aqui, além dessas alterações de Modic, é a inversão da curva escoliótica lombar e a retificação, né? Então, a gente vê uma alteração funcional aí, que está levando essas alterações de platô vertebral.
tá bom? Aqui também tem uma classificação, né, sobre essas alterações. Ele classifica, o Pearson, ele classifica até grau 5, né, das estruturas homogêneas, não homogêneas, tá, com hipossinal, hipersinal. Aqui também está falando um pouquinho sobre essa classificação de degeneração até o grau 5, essa aqui é até o grau 6, tá? O grau 3 aqui ele fala que não tem alterações de Modic, do grau 4 ao 6º tem a classificação, tá bom? Levando em conta, né, que o tipo 1 é um disco intervertebral saudável, o tipo 2 aqui é um osso subcondral saudável, o tipo 2 e 3 são alterações normais da idade, e 4, 5 e 6, alterações degenerativas, tá bom? Vamos falar do paciente diabético aqui, a importância dele nas alterações discais, né? Outro fator está associado aos danos, né, da placa é a glicação não enzimática. É a ligação da glicose à extremidade amino-terminal da proteína, formando compostos insolúveis. Então, ele não vai dissolver, né? Então, o produto final da glicolização avançada, né, dessas proteínas, tá bom? Esses produtos se acumulam nos tecidos, causando o espessamento da membrana basal dos capilares, diminui a luz, como consequência, diminui a vascularização. Então, existe uma estenose vascular ali, comprometendo a vascularização, né, principalmente da placa, tá? Essas proteínas, né, que é o final da glicolização, né, da metabolização da glicose, também promove resposta inflamatória e secreção de citocinas pró-inflamatórias por macrófagos, né? Então, o paciente diabético, ele está predisposto a ter alterações aí, desenvolver hernias discais, tá bom? Tem um componente genético também, né, que está envolvido nesse assunto, principalmente envolvendo receptores de vitamina D. E é engraçado que estudos mostram, hoje em dia, como a vitamina D ela está associada a pacientes precoces, né, crianças, né, com o desenvolvimento da escoliose, né? Então, hoje a gente sabe que em países mais ao norte do globo terrestre, mais acima da linha do Equador, ela tem uma predisposição maior, tem uma incidência maior da escoliose com os países mais tropicais, né? Os países que são mais ensolarados, né? Que a população consegue ter uma secreção maior de vitamina D, né? Então, ele está relacionado, a gente percebe que ele está relacionado a essas alterações aí estruturais, né, do disco, tá bom? As causas da degeneração discal. Então, um resumo aqui falando, a genética, né, dos danos na placa, a questão da glicação não enzimática, né, que a gente acabou de ver, os fatores nutricionais e fatores mecânicos, né? Cargas mecânicas, pontos gatilhos, estilo de vida, trabalho, exposição à vibração, marcha, postura, né? Então, as atividades laborais, né? As questões posturais, então, uma escoliose pode levar, né? O estilo de vida da pessoa, o sedentarismo, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, né? Ponto gatilho, a tensão muscular, etc. Dor discogênica. Dor proveniente do disco, né? Vaga e difusa, não segue padrões de dermátomos. Pode irradiar para membros superiores, né? No caso das hérnias discais e cervicais, e membros inferiores, nos discos lombares, né? Cervicais pode projetar-se entre a escápula e o trapézio, atividades que aumentam a pressão intradiscal pode acentuar os sintomas, sinais e sintomas neurológicos frequentemente ausentes, né? Então, não é porque você tem uma dor no disco, você vai ter alguma alteração neurológica, né? Neural. O distúrbio interno do disco altera a mecânica e a química do disco, né? Como a gente já viu nos slides anteriores. Enzimas inflamatórias são liberadas pela degradação do núcleo, né? E são inflamatórias, neurodegenerativas e neuroexcitatórias, né? Quando a gente viu falando sobre os nociceptores, né? Um pouquinho do resumo, né, de tudo que a gente já falou aqui, né, em 3 estágios, né? Essa figura também ela é bem popular aí, combinado? Tá bom? Classificação. Vamos entrar aqui no assunto um pouco mais à frente. Classificação das hérnias discais, tá?
Então, a gente está vendo aqui até o grau 4, né? Como a gente consegue ter uma degeneração, uma protusão, um sequestro discal e uma extrusão, né? Que são os estágios da hérnia. Aqui é a mesma coisa, né? Um disco normal íntegro, né? A protusão a gente já tem um aumento, um distúrbio interno, né? Que pode levar a uma alteração, uma projeção ao nervo, ao nervo subarticular, né? As estrusas, o anel está totalmente rompido, né? As sequestradas que estão, a gente vai ver à frente, o disco está longe de onde ele migrou, tá bom? Então, o disco normal, ele tem 25% de pressão, 25% distribuído, muito bem distribuído, né? Nos quadrantes, né? Em 4 quadrantes, tá? E a herniação é um processo localizado envolvendo menos que 50% da circunferência do disco, né? Então, a gente vê que a hérnia, ela tem uma localização menor a 50% do disco, tá bom? Protusão discal, que é uma herniação contida, né? A famosa protusão. Quando o material nuclear migra para a periferia, deslocando as fibras externas do anel. A base é maior que a altura, então a gente tem uma base maior do que a altura do disco, tá bom? Isso é a protusão. A extrusão do disco, né? Quando o material nuclear rompe o perímetro anular, rompeu aquele anel e migra para o recesso lateral, o forame vertebral, tá? Então, a altura é maior do que a base, tá bom? A protusão, aí está um desenho falando sobre a questão da protusão, a base, né, maior do que a altura, e a extrusão. Combinado? E a hérnia migratória ou disco sequestrado, quando o deslocamento do material discal para longe do local da extrusão, independente da continuação ou não do disco, entendeu? A gente sabe que quanto maior é essa hérnia, né, esse disco, maior é a absorção, tá bom? E aqui a gente tem o abaulamento discal, né, que ele é maior do que 50%, porque ele tem uma presença simétrica do tecido discal, né, uma circunferência 50-100, além das bordas do anel apofisário, o perímetro vertebral. Ele não é considerado uma herniação, o Bult disc, tá bom? E ele é simétrico, e ele pode ser assimétrico, porque é muito comum nas escolioses severas, tá? Então, aqui a gente tem um resumo, né, das hérnias discais, né? Um disco normal, um Bult disc simétrico, um Bult disc assimétrico. A gente tem uma herniação com uma base maior, uma herniação focal com a base menor, numa altura maior, né, que é a protusão e extrusão. E embaixo, uma outra vista, né, mostrando as hérnias, né? A protusão, a extrusão e o fragmento sequestrado. Então, a localização dessas hérnias discais, né? A gente tem a hérnia central. Vamos falar da hérnia central. Os sintomas clínicos, dor lombar, ciatalgia bilateral, né? Depende do volume herniado, né? Dependendo desse volume, ele consegue pegar os dois lados bilateralmente. Uma postura antálgica em flexão, muito comum, né? Na clínica, a gente perceber isso no paciente. E a retificação lombar, também bastante comum, tá bom? A hérnia subarticular, sinais clínicos, né? Dor lombar, uma dor radicular unilateral, né? Que é do mesmo lado, ipsilateral, a herniação, e pode ou não adotar um lateral shift. Hérnia subarticular, tá bom? A hérnia do forame, a hérnia foraminal. Sinais clínicos, dor lombar, dor radicular em ortostatismo prolongado, alívio ao sentar. Tem pacientes que nem sentado conseguem, né? Ela tem que deitar, o paciente tem que deitar. Dor no membro com descarga de peso, o paciente não consegue, né, ter descarga de peso no membro acometido. E a postura antálgica, né, de membro inferior em flexão. Então, ele tem que manter aquele membro. Então, ele faz uma flexão ali de quadril, de joelho, porque não consegue esticar todo, principalmente pelo comprometimento radicular, né, neural. E pode adotar um lateral shift também, tá bom? A hérnia lateral, sinais clínicos, basicamente é os sintomas do que a gente viu da hérnia subarticular, tá bom?
Então, um pouquinho, uma vista diferente aí, mostrando o resumo das hérnias, né? Central, a subarticular, a foraminal e a lateral. Tá bom? Um outro desenho aí, mostrando um contorno que foi feito aí uma imagem de ressonância magnética, né? E aqui a gente está vendo uma hérnia sequestrada, né? Os sinais clínicos uma imagem da hérnia sequestrada com os sinais clínicos de impotência funcional, né? Pode referir dores abdominais genitais, dor radicular e parestesias, dor lombar, e pode evoluir para o síndrome da cauda equina, tá bom? E o distúrbio interno do disco, né? Dor discogênica, né? Dor radicular, do mesmo lado, né? Ao distúrbio, e pode adotar lateral shift, tá bom? Então, só para voltar aqui um pouquinho, falando do distúrbio interno do disco, não necessariamente esse paciente vai ter só um minutinho aqui, esse paciente, ele vai ter, vou voltar aqui, no distúrbio interno do disco, ele vai ter no exame, a gente às vezes não vai ver, no exame de imagem, a hérnia propriamente dita, né? Como a gente viu nas outras classificações de disco. Mas aí ele vai ter toda uma alteração, principalmente do anel fibroso. Combinado? Então, vamos falar um pouquinho da avaliação da coluna lombar, né? Avaliação mecânica. É uma patologia de raiz nervosa, menos de 10%, tá? Dor lombar simples, mais de 90%. Encaminhamento ao especialista. Patologia grave da coluna vertebral, menos de 2%. Tá? Então, esse paciente aí, ele é bem em tratamento conservador, ele é bem em tratamento do fisioterapeuta, né? Triagem das red flags, né? Achados para a condição médica grave. Então, aquilo que a gente viu principalmente com a síndrome da cauda equina, né? O paciente com alguma alteração de sensibilidade, comprometimento funcional, né? Red flags isoladas, pouca acurácia diagnóstica. 2 ou mais, melhor precisão para diagnosticar doenças severas, né? Então, fratura vertebral, neoplasia vertebral, sintoma da cauda equina, né? Acaba sendo uma emergência cirúrgica, e a osteomielite vertebral, tá? Então, a gente tem uma anamnese. Na anamnese, a gente pode, dentro de várias, né? Cada profissional acaba trabalhando de uma maneira, então a gente percebe, a gente vê que a gente pode criar uma anamnese com principalmente essas perguntas aqui, né? Locais e limites da dor, existe alguma irradiação da dor, qual tipo de dor, se a dor para, se tem parestesia ou anestesia, fraqueza ou diminuição de força, a dor está piorando, está melhorando, está estável, a dor aumenta com valsalva. Então, dando continuidade, a gente tem a anamnese, né, como um limitante, um delimitador aí para a gente entender esse paciente, né? Uma acurácia diagnóstica muito grande através da anamnese das seguintes perguntas. Locais e limites da dor. Existe alguma irradiação da dor? Qual o tipo da dor? A dor parestesia ou anestesia? Existe fraqueza, diminuição de força, a dor está piorando, melhorando, está estável. Dor aumenta com valsalva, né? O paciente espirra, ele tosse, dói. A dor é pior pela manhã ou pela noite? Quais os movimentos que causam dor? Isso é imprescindível, né? É uma pergunta que não pode faltar. Alguma posição ou postura que aumenta ou diminui a dor? Né? Ficar muito tempo sentado, muito tempo deitado, muito tempo em pé, né? Muito tempo declinado. O que piora muito a dor? É outra pergunta, né? Recidivas, né? Tem que entender o histórico dessa dor, tá? Sono é reparador, aspectos psicoemocionais e a piora do quadro, né? Está muito, muito intimamente ligado, tá bom? E os medicamentos e tratamentos que vêm sendo feitos, tá bom? O que é legal? A escala visual analógica, né? É uma forma quantitativa da gente entender essa dor do paciente, né?
Então, sempre quando o paciente está voltando, é importante, nas consultas, é importante a gente anotar qual é a EVA atual, né, da dor, a maior EVA nas últimas 48 horas, é menor nas últimas 48 horas e dar uma pontuação, né? E essa pontuação, uma hora igual a 8 nas 3 perguntas, indica doença severa. Esse paciente não melhorou, tá bom? Exame estático postural. Lateral shift, ele tem lateral shift ou não tem lateral shift, né? Deslocamento posterolateral do disco, aí no exame de imagem. Desvio melhora à medida que a dor melhora. Então, ele tem um lateral shift, ele foi melhorando o lateral shift, a dor foi melhorando. Então, é importante a gente entender esse processo aí também, tá? Piora na posição de pé e corrige na posição deitada. Então, a gente sabe que ali a pressão do disco na posição deitada, ela diminui, tá bom? O shift contralateral, né? O paciente tem uma dor, ela tem uma dor do lado esquerdo e o shift está do lado direito. Sintomas em membro oposto ou desvio do tronco, 96% dos casos, tá bom? Shift homolateral, sintomas no mesmo membro que o desvio se encontra, prognóstico desfavorável, não é nada bom. Que bom que é apenas 4%, tá bom? O shift homolateral. O paciente inflexo, né? O deslocamento do disco posteriormente, que a gente já tinha visto. Tá bom? Exame neurológico, né? Fundamental e realizado no caso suspeita de envolvimento neural. Critérios: parestesia, fraqueza e sintomas em coxa e perna, tá? Envolve sensibilidade, força e potência, reflexos, e a gente tem que fazer os testes neurodinâmicos, né? Então, são os testes radiculares que a gente faz aqui que está dentro da nossa avaliação, tá bom? Então, o teste motor, né, de isometria, né? Flexão de quadril, então a gente está vendo músculo psoas, raiz de L2 e L3, dorsiflexão do pé, a gente está vendo tibial anterior, raiz de L4, extensão do hálux, extensor longo do hálux, né? L4, L5. A pronação do pé, a gente está testando os fibulares, raiz de L5, S1. Extensão isométrica do joelho, a gente está testando o quadríceps, vendo raiz de L3. Contração ativa de glúteos, a gente está vendo raiz de S1, S2. Tá bom? Teste radicular sensitivo, a gente vê os dermátomos e a zona desses dermátomos, né? L1, L2, L3, face anterior da coxa, L4, face medial do pé, L5, dorso do pé e espaço entre o primeiro e o segundo dedos, S1, bordo externo do pé, quarto e quinto dedos, S2, aspecto plantar do calcâneo, S1, S2, flexão isométrica dos joelhos, isquiotibiais e decúbito ventral. Aí a gente atesta também a questão motora, tá bom? Aí tá uma figura dos dermátomos, né? Em referência aos nervos periféricos, tá bom? O exame sentado, né? A gente faz a ausência, para a gente ver a ausência de déficit, não exclui, a ausência de déficit não exclui envolvimento radicular. Então, o paciente ele pode ter um reflexo patelar, né? Que envolve L3 e L4, e o do aquileu, né? O aquileano, L5, S1, S2, mas ele pode ter um comprometimento, tá? Em pé, a gente vai testar o agachamento, né, do paciente, o andar sobre os calcanhares, a gente pega o agachamento, a gente vê envolvimento de L3, o andar sobre os calcanhares, raiz de L4, e o andar na ponta dos pés, a raiz de S1, tá bom? O teste neurodinâmico, a gente tem o straight leg raise, né, que é um teste muito comum para a gente, né, o laser, e o laser cruzado, né? Então, nem todos os sintomas no SLR, nem todos os sintomas provocados no teste referem a achados patológicos, tá? A gente pode, por exemplo, ter um encurtamento muscular e ter um achado, né? Um paciente gerador, mas não necessariamente a gente tem uma alteração neurodinâmica. Indícios positivos quando há diferença na resposta entre os lados testados, né? Então, o paciente está com uma dor no lado esquerdo, o esquerdo deu positivo, doeu mais que o lateral, que o direito. Esse paciente ele está com teste positivo do lado esquerdo, tá bom? Sintomas: dor, queimação, choque, parestesia. Na maioria dos casos, dor, né? Diferenças de ADM, né? A maioria dos casos, o membro positivo ele tem uma ADM diminuída, e a gente tem as manobras sensibilizantes também, que a gente faz aumentando principalmente, testando o encurtamento dessa extremidade neural, tá bom? E o SLR cruzado é quando a gente realiza no membro assintomático, contralateral, e o paciente, ele
ele testa positivo, né? Então, 40% aí a gente pode acertar como uma hérnia, tá bom? A compressão neural provoca isquemia, né, que é perda da condução neural, que é causada pela compressão mecânica da raiz lombar ou por vários fatores químicos do núcleo pulposo, causando desmielinização da raiz nervosa ou, por consequência, diminui ou até mesmo interrompe o fluxo sanguíneo neural. Então, o que quer dizer que, às vezes, você tem um distúrbio interno do disco, você tem um SLR positivo, né, justamente pelas alterações, né, dos fatores químicos, né, fatores inflamatórios, que está relacionado ao distúrbio interno no disco, no núcleo pulposo, né, tá? Ou seja, em pacientes cujos testes deram positivo, é contraindicado qualquer tipo de alongamento, tá bom? Avaliação do movimento ativo, né? Possibilita dados sobre a habilidade do paciente em se mover, né? Determinar a qualidade do movimento e a resposta da dor ao movimento. Movimento menor que o esperado, verificar se é por causa da queixa principal, né? Então, a gente vai pedir o paciente para fazer flexão, extensão, inclinação lateral e o deslocamento lateral, né? Então, o que pode acontecer? Esse paciente gerar dor nesses graus de movimento, né? Nessas direções de movimento, né? Só que o paciente ele pode estar também com alteração de movimento e a gente não conseguir chegar a uma conclusão nesse teste, tá bom? Avaliação do movimento arterocinemático, né? Sprint test, a palpação, pressão e extensão. A gente encontra o nível da disfunção, encontra a hipomobilidade e encontra a dor. Então, a gente pede principalmente para o paciente fazer em decúbito ventral, a gente faz palpação e pressão na extensão, né, e o paciente em extensão encontra o nível da disfunção. Então, a gente está mobilizando, por exemplo, a gente está mobilizando L5, L4, L3 doeu mais. Então, ali a gente encontra hipomobilidade e encontra a dor, tá bom? Então, falar um pouquinho aqui sobre essa avaliação mecânica segundo Mackenzie, né? Onde ele divide esse diagnóstico aí em subgrupos específicos, né? Então, ele tem o primeiro subgrupo, síndrome postural, né? Uma deformação mecânica de tecidos moles normais, causado por estresse postural prolongado. A pessoa fica sentada por muito tempo. Dor produzida em situação prolongada livre de patologia. Então, o paciente tem dor porque ele fica sentado, porque é uma deformação mecânica do disco, dos tecidos moles, né? Não reproduz do paciente na avaliação mecânica, não reproduz sintomas, né? Movimento não dói. Exemplo, pessoa obesa sentada o dia todo na frente do computador. O que é esse tratamento? Tratamento de correção postural, praticamente fazer esportes, principalmente esportes em pé, né? E educação do paciente, tá bom? Síndrome da disfunção. É uma deformação mecânica dos tecidos moles limitados estruturalmente. Então, a gente tem aí principalmente a cicatriz, fibrose, aderências e encurtamentos adaptativos, né? Somente pacientes neurológicos, causando dor e limitação funcional, né? É uma característica consistente. Então, esse paciente, ele é mais complicado de se tratar, tá bom? E a gente tem a síndrome do desarranjo, né? Que está dentro do nosso escopo de tratamento aí, né? Mais comum em 80% dos pacientes, porque eles acabam sendo mecânicos responsivos, né? A deformação mecânica do disco. Apresenta dor, parestesia, fraqueza, localização da dor pode ser local, referida, radicular ou combinada. Acontecem nas dores lombares agudas, subagudas ou crônicas. Sintomas podem migrar de um lado para o outro, sintomas geralmente intermitentes, né? Variam durante o dia, com o passar do tempo, movimentos e posturas fazem os sintomas aumentar ou diminuir, né? Então, paciente sentado dói, deitado não dói, né? Cargas nas AVDs influenciam no quadro de dor, né? O paciente faz algum esforço, dói. A ADM está restrita sempre, o paciente não consegue se movimentar tanto. Acontece sempre em preferência direcional, que a gente vai ver agora, e nem sempre centraliza, mas centralizar é um diagnóstico excelente, né? O que é esse centralizar? Então, segundo Mackenzie, a gente tem os padrões de exame, né? ADM diminuída ou obstrução do movimento. Deformidade temporal como persifose, hiperlordose, lateral shift ou retificação lombar. Pode apresentar desvio do padrão de movimento normal. Posturas sustentadas podem melhorar ou piorar os sintomas de ADM. Então, a gente tem que avaliar esse paciente, né? Então, um desarranjo
postural mecânico, preferência direcional em flexão ou em posições em flexão. Então, o paciente em pé dói, sentado melhora. Tá? É um desarranjo anterior. O desarranjo posterior, preferencialmente direcional em extensão ou posições em extensão. Então, o paciente sentado, é o contrário, né? O paciente sentado, ele está com muita dor, né? Fazendo algum movimento de flexionar o tronco à frente, dói, e o paciente em pé andando não dói, tá bom? E a gente tem o desarranjo mecânico inconclusivo. Quando esse desarranjo mecânico ele é inconclusivo, né? É não classificado nas 3 síndromes. Não tem preferência direcional, é uma resposta mecânica inconclusiva. Tudo que você pede para ele fazer mecanicamente, movimento, você não chega a um acordo, a uma conclusão com esse paciente. E a luz vermelha e amarela pode determinar o desarranjo mecânico inconclusivo, né? Então, o que é isso aqui? Vamos falar da preferência direcional para vocês entenderem a mecânica inconclusiva, né? Porque a luz vermelha e amarela pode determinar o desarranjo mecânico inconclusivo. Então, vamos falar desse slide primeiro. Como que é esse exame de preferência direcional? Confirme a preferência direcional do paciente. Então, vamos lá. Vamos para aquele paciente com desarranjo anterior. Tudo que você vai pedir para ele fazer em flexão vai melhorar a dor dele. Então, ele está com um desarranjo neural lá na periferia, né? Aquela dor está no pé do paciente, né? E você manda ele fazer algum tipo de flexão. Você pode colocar ele deitado em decúbito em supino, tá? Em decúbito dorsal, e pedir ele para abraçar a sua perna e voltar. Você vai fazer isso 3 séries de 15 vezes. Ele vai falar, olha, a dor estava no pé, ela está subindo, então ela está centralizando. Isso é bom, entendeu? Então, diminuição, centralização, abolição. Não estou sentindo mais, ou abolição da dor. Indicador confiável permite definir o movimento utilizado para reduzir a desordem mecânica. Ou esse paciente é aquele paciente que muito tempo sentado dói, em pé melhora. Então, vamos pedir ele para ficar em prono, né? Em decúbito ventral. Ele vai estender a coluna dele. Você vai pedir ele para fazer movimentos de extensão do tronco, mecanicamente. Esse paciente vai referir, olha, a dor que estava lá no pé, ela está subindo, agora ela está na coxa. Então, ele diminuiu ou está centralizando, ou ele não está tendo dor. Então, é um desarranjo mecânico posterior. Então, tudo que você manda ele fazer, se você manda ele estender essa coluna, aumenta a dor, ou existe uma periferização dessa dor, dos sintomas, o movimento deve ser evitado, né? Então, estou fazendo movimento, está piorando, a dor estava aqui na coxa, está descendo para a região de tríceps sural para o pé. Opa, para tudo, entendeu? Esse não é o movimento preferencial, tá bom? Então, aqui, como é que a gente vai ver? Se piora, vermelho, para. Se não piora, amarelo. Se melhora, verde, continua. Não melhora, se melhora, não melhora, não piora e não melhora, amarelo, né? E nenhum efeito, amarelo. Se ele vai centralizando, verde, continua. Se ele vai periferizando, vai indo para distal, vermelho para, né? E nenhum efeito, a gente tem que ver o que está acontecendo, bandeira amarela. Tá bom? Avaliação mecânica, questionar o paciente sobre dor, localização, se estende ou não, e a EVA desse paciente. Observar o movimento, ADM completa e final, de 10 a 15 repetições. Então, vamos colocar esse paciente para fazer o movimento na preferência de flexão e extensão. Questionar o paciente após os movimentos. Observar respostas mecânicas, o que mudou, né? Restrições de ADM, estabelecer parâmetros, né? Então, o paciente ele consegue estender com a mão à frente da cabeça, mas ele não consegue estender com essa mão do lado, por exemplo, das costelas, entendeu? Vamos estabelecer o parâmetro aí desse movimento, né? Sem dor, seguir o protocolo de avaliação. Então, em flexão, esse paciente está deitado, você manda ele sentar, depois você manda ele fazer em pé, né? Fazer a flexão do tronco. Em extensão, ele está lá em prono, depois você manda ele fazer em pé, tá bom? E primeiro a gente vê se esse paciente está em lateral shift ou não. Se está em lateral shift, você manda ele fazer a correção, a autocorreção, tá bom?
Observar durante a aplicação de carga. Se produz, se abole, se diminui, aumenta, centraliza, periferiliza, ou se nada, o sobreefeito. Aquele primeiro que a gente viu, né? Aquele slide anterior. E após a carga, após o movimento, se piora, se não piora, se melhora, se não melhora, se centraliza, se vai para a periferia, periferizou, ou se não houve nenhum efeito, tá bom? Atenção, isso é muito importante. Instabilidade lombar. Fator causal mecânico, né? Então, ele pode ter uma instabilidade lombar ali que está ocasionando a dor, né? Fraqueza de multífidos e transverso, né? Correlação da fraqueza versus a dor lombar, tá? Predisposição para dor discal, dor lombar recidivante, tá? Geralmente menos de 40 anos. Teste de instabilidade em prono. Então, paciente com o pé fora da maca, acho que todo mundo deve saber esse teste, né? Testa a vértebra mais dolorida, o spring test que a gente fez, o paciente tira o pé do chão, ele levanta da maca, né? O paciente retesa a vértebra, né? E a dor diminui, teste positivo, tá bom? Presença rara de sinais neurológicos, movimentos aberrantes na flexão lombar. Então, a gente tem a inversão do ritmo lombo-pélvico, né? Quando você está fazendo um movimento, aquele ritmo não está legal. O escalar em coxas, manda o paciente fazer uma flexão e ele volta escalando em coxas, né? E o instability catch, né? É a fuga do eixo sagital. O paciente vem se contorcendo para ele corrigir no final, tá bom? Hipermobilidade segmentar, diminuição de força e resistência dos músculos de tronco e pelve, exercícios de estabilização para lombalgias por déficit de coordenação. Então, esse paciente ele acaba entrando num subgrupo aí de estabilização. A gente vai ver a seguir, tá bom? Outra coisa que eu consigo ver bastante na clínica, né, é essa interdependência regional, né, da correlação da disfunção, principalmente da disfunção sacroiliaca com hérnia de disco lombar, tá bom? Então, a gente, na terapia manual ortopédica, para obter resposta terapêutica, tratando articulações ou áreas acima ou abaixo dos segmentos sintomáticos, né? Quem nunca trabalhou e quem trabalha com terapia manual, nunca mobilizou uma torácica ou nunca mobilizou uma sacroiliaca e melhorou a dor lombar, né? A dor na região lombar, tá bom? Avaliação sacroiliaca, né? O paciente é o sinal de Fortin. Onde dói, doutor? Dói aqui. Ele coloca o dedo bem na região ali das IPS, né? Principalmente, tá bom? O paciente repetitivo em mostrar o ponto da dor, porque ele acha que, olha, doutor, é aqui, você tem que vir tratar aqui nesse ponto. Testes clínicos, Sacral Thrust Test, Target Thrust Test, Distraction Test, Compression Test, o Knee Rise, o teste de inclinação lateral, né? O Leg Fanning Test e o teste de extensão da coxa, né? Estabilidade em prono. Avaliação do quadril, avaliação rotação externa, rotação interna, a extensão e o 4 apoios, né? O repesamento da cápsula articular, se esse paciente ele tem a mobilidade, tá bom? A gente vai avaliar também todos os pontos gatilhos que estão na região lombar e principalmente região de sacroiliaca, tá bom? Ilíaca, psoas, quadrado lombar, piriforme, glúteo médio, glúteo mínimo. E a gente finalizando agora, a gente vai falar basicamente aí do tratamento fisioterapêutico da hérnia discal lombar, né? Então, o que se pregoniza hoje em dia, basicamente, né? A gente sabe que a fisioterapia manipulativa, né? A terapia manual, ela é muito trabalhada nas hérnias discais, né? A terapia mecânica e diagnóstica mecânica, né? A gente trabalha também, que é o Mackenzie, né? Através dessa resposta mecânica do paciente, flexo de extração e liberação de pontos gatilhos miofaciais. Então, isso é basicamente o que eu trabalho que está dentro da minha prática clínica, são esses 4 fatores, esses 4 componentes do tratamento fisioterapêutico, tá bom? Incluindo aí na fisioterapia manipulativa ortopédica, utilizando toda a filosofia, a arte e ciência da quiropraxia. Também, no segundo estágio, a gente trabalha muito a questão da mobilização neural, estabilização segmentar, mobilidades e alongamentos e reeducação proprioceptiva do paciente. Tá? O tratamento medicamentoso, né? O que se preconiza aí?
em relação a isso, né? Anti-inflamatórios e fisioterapia são modalidades de tratamento de primeira linha, né? A fisioterapia não é recomendada no início dos sintomas. Esse paciente ele precisa principalmente trabalhar, às vezes, só uma questão sintomatológica. Isso principalmente em artigos científicos, né? Em papers da comunidade médica, né? Eles pedem lá, você vê que o ortopedista, o que ele faz? Ele pede, toma esses anti-inflamatórios, toma esses relaxantes musculares, toma esses opioides e vai para casa e melhora a sua dor, depois eu vou te indicar fisioterapia. Basicamente é isso. Então, esses tópicos aqui é mais voltados para recomendação médica, né? É esperado a remissão dos sintomas em algumas semanas, portanto, não é recomendado iniciar a fisioterapia até que os sintomas tenham durado pelo menos 3 semanas. Então, aqui fica meio controverso isso, né? Porque a gente sabe que na prática clínica a gente pega um paciente bem agudo, a gente tem excelentes resultados, né? Com esse paciente agudo, tá bom? Essas são modalidades excelentes para controlar a dor incapacitante, né? Pacientes que falham no tratamento conservador ou pacientes com déficit neurológico precisam de consulta cirúrgica oportuna. Há evidências limitadas no uso de relaxantes musculares, como ciclobenzaprinas ou corticoides orais, né? Para casos de dor intensa, sem resposta a analgesias de venda livre, analgésicos opioides são necessários, tá? Opioides devem ser prescritos pelo menor tempo possível. As injeções epidurais, translaminares e os bloqueios seletivos da raiz do nervo são as modalidades de segunda linha para pacientes que não respondem ao tratamento conservador e que apresentam sintoma há pelo menos 4 a 6 semanas. Então, você vê que isso é bem um critério médico, né, eletivo aí, terapêutico. Há evidências limitadas da eficácia das injeções epidurais além de 3 semanas. Tá bom? Tratamentos cirúrgicos, né? Como sempre, o tratamento cirúrgico é o último recurso. Os procedimentos cirúrgicos para uma hérnia de disco incluem laminectomias com dissectomias. Pacientes com hérnia de disco na coluna cervical pode ser tratado por meio de uma abordagem anterior, que requer descompressão cervical anterior e fusão, então uma entrada anterior na região cervical. Substituição de discos artificiais em hérnias cervicais, mas é só a gente dar um exemplo aqui, a gente está falando de hérnia lombar, né? Está falando um pouquinho como é feito nas hérnias cervicais, tratamentos cirúrgicos. Outro procedimento cirúrgicos alternativos para a coluna lombar incluem uma abordagem lateral anterior, que requer a dissectomia e fusão completa, né? As artrodeses, né? Que hoje em dia a gente sabe que está tendo um follow-up muito negativo, tá? Os benefícios da intervenção cirúrgica são moderados e tendem a diminuir com o tempo após a cirurgia. Então, a gente percebe que hoje, cada vez mais, as cirurgias, elas são bastante deixadas em último plano mesmo, quando o tratamento conservador, ele acaba não sendo resolutivo, tá bom? Aqui eu trouxe para vocês verem um modelozinho de prótese discal lombar, tá? E a fusão lombar-artrodese, tá? Eu tive uma vez um paciente mas faz há muito tempo também, eu tinha uma outra proposta terapêutica, esse paciente não evoluiu e ele acabou fazendo uma prótese discal cervical, né, lombar. Eu acabei perdendo contato com esse paciente, mas pelo menos um follow-up aí de 6 meses, esse paciente e se sentiu muito bem com a abolição total dos sintomas, tá? Na hérnia cervical, na prótese discal cervical, tá bom? Considerações finais, educação do paciente, isso é muito importante, né? Colaboração e estimulação do paciente junto ao tratamento, evitar más posturas ou posturas que gerem dor, mecanismos de traumas podem atrasar o tratamento, repouso ao longo do dia em caso de dores agudas, sono reparador é importantíssimo, quem dorme mal tem mais dor. Intervir com dispositivos para auxílio, ortorro, rolo de Mackenzie, tá? Evitar ficar longos períodos sentados, não realizar flexão lombar, não realizar a flexão lombar pela manhã, justamente por aquele efeito espaçador que a gente viu lá no começo da palestra, tá? E incentivar exercícios aeróbicos, tá bom? Principalmente pela liberação de dopamina e serotonina. É isso, esse é um pouquinho do recado que eu queria dar para vocês e desejo a todos sucesso no tratamento, tá? E tenham todos aí ótimos estudos e estou à disposição. Um grande abraço. Obrigado.